Testando aqui. O som tá ok? Boa noite. Vamos começar a nossa live hoje. Nossa convidada, vamos habilitar aqui a nossa convidada para poder entrar, Sil. Boa noite, Sil. Tá me vendo? Tá ouvindo, tô te ouvindo, tudo bem? Vou só aumentar aqui um pouquinho. Já conseguiu. Eu vou só acessar aqui o Facebook, opa, pra gente poder começar também aqui. O Face tá tudo direitinho. Direitinho. Só uma diferença, né? É, Mas tá tudo certo. ele dá uma diferençazinha de tempo, né? Você. Vamos lá pro Insta? Pra gente sintonizar nosso Insta aí. Tu já pediu aí, já acenou aí a sua? Ops. Caiu a nossa convidada. Vamos. A internet está uma maravilha, né? Aqui. Oiê. Caiu aqui. Deixa eu te mandar o link novamente. Se você tem que pedir para participar. Consegue os dois aí? Vamos. Aí você voltou. Aí, aqui, você entra, adiciona aí pra gente poder entrar pelo Insta também. Participar da live. Vamos lá. Sim, vamos? A gente fica doidinho. Grande aprendizado. Misturar tecnologia. Bem, bem-vindos. Tenho várias pessoas queridas aqui já presentes, né? Temos a Ju, a Luana, o Valmir. Bem-vindo. Há quantos anos não falo com o Valmir, um grande amigo, a Ju. A Sil, eu sou a Cláudia Pontes, né? Quem está presente, alguns a maioria já me conhece, especialista em humanização na saúde. Temos desenvolvido um trabalho, né, gigantesco depois de mestre na área de administração, com especialização totalmente voltada para os estudos da humanização no serviço de saúde. E aí hoje eu resolvi convidar uma pessoa para a gente conversar um pouquinho sobre, além da humanização, para trazer, enriquecer um pouco mais ainda o nosso tema de humanização, para falar sobre pertencimento, equilíbrio de trocas e hierarquia, que aí vai um pouquinho além. Eu quero que a gente vai fazer um equilíbrio de trocas aqui, né, Sil? Essa é a nossa proposta de hoje, da gente falar de uma maneira mais gostosa desse encontro dessa conexão, podemos dizer assim, dessa conexão entre a humanização e esses outros, e essa outra linha de estudo, uma outra visão de estudo que fala tão bem com a humanização. Queria que você se apresentasse, Sil, para a gente conhecer um pouquinho mais o seu trabalho.
Total. das áreas, quanto a constelação familiar pode, de fato, ser um caminho para essa humanização tão importante que a gente vê na área da saúde, incluindo algumas crianças que necessitam muito da saúde. E a gente vê a importância desse trabalho, desse movimento. E o que eu achei muito legal, né, dessa oportunidade da gente conversar sobre humanização na saúde, dentro dessa visão, com esses dois pontos, essas duas frentes de trabalho que você atua, né? Tanto esse olhar das mães de crianças, né, com um trabalho com maior dificuldade de aprendizado, que precisam de um desenvolvimento, de um cuidado, de uma atenção e de um acolhimento diferenciado, né? É o acolhimento às mães. Na verdade, o trabalho que você fala, pelo que a gente conversou, né, é um trabalho muito voltado para as mães que passam por essas dificuldades dentro desse contexto, que elas são super sobrecarregadas e elas são aqueles, o que a gente chama dentro da humanidade, né, dentro da saúde, elas cumprem o papel do acompanhante, aquele que está junto do paciente, a criança é o paciente, e essa mãe, ela precisa ser acolhida para que ela dê conta, para que ela esteja preparada para conduzir da melhor maneira possível esse atendimento à criança. E por outro lado, né, esse outro olhar como consteladora, que traz também uma leitura que também envolve todos esses aspectos que estão tanto presentes na questão da relação dessas mães, como nas diversas relações que estão aí estudadas dentro da constelação familiar, né? Tanto da familiar, assim, a questão dos sistemas, né? Porque essa questão dos sistemas diversos que em algum momento eles vão estar se cruzando, né? E aí como é que a gente fala disso, né? O que a gente tem? O que isso tem a ver com humanização, né? O que isso tem a ver com humanização? Então, a gente parte do princípio da visão sistêmica e fenomenológica, né? Então, a gente vê aí que é muito mais abrangente do que a gente imagina. Às vezes, um determinado setor que a empresa tem, que lida na instituição como um todo, ele pode pôr todo o sistema abaixo. É uma teia, né? É uma teia. Então, um pontinho que está caro, aí dá ruim em tudo. Não. E dá ruim em tudo. Exatamente. Um ponto que tem um certo desacordo, que a gente fala dentro da constelação, um emaranhado. Né? Então, um ponto que tem um emaranhado, ali compromete todo o sistema. E a organização, ela tem uma estrutura muito similar à família. Uhum. Assim como a gente tem na família as leis, né, da hierarquia, do pertencimento, que nota, que Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, trouxe com tanta propriedade, de uma forma tão linda, né? A gente percebe que se não tiver também dentro das organizações, a gente tem muitos pontos que vão se complicando ao longo aí do movimento. Né? Deixa eu só ficar nota. Você tá vendo que eu tô te chamando aí, né? Só porque as pessoas estão te ouvindo, mas não estão te vendo. Ai, assim. Eu ia te avisar, mas ia dar uma microfonia. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Viu? Deu. Então, vou ficar fazer o mesmo aqui. o áudio só do Instagram. Tá bom? E eu também. Opa, desculpa. Continuando, só interrompendo aqui. Gente, é assim, coisas da tecnologia. Assim, então, agora quem não viu, quem está no Instagram, que não tinha visto ainda, a Sil Moraes está aí presente agora, apresentada. Né?
Então, a Sil, Sim, que já se apresentou como, né, que trabalha é psicopedagoga e que trabalha, né, com crianças, com mães de crianças que têm TDAH e isso. Transtornos, né? De uma forma geral, né? Autistas, quem tem síndrome do pânico, TDAH, são crianças que têm comprometimentos e que, de uma certa forma, necessita de um acompanhamento terapêutico e médico também, né? Enfim, toda essa Uhum. área, mas acho que estão ouvindo, eu não sei se estão me ouvindo no Facebook, você pode ver, porque eu desliguei o áudio do. Seu áudio ficou até melhor agora, sinceramente, ficou mais Porque eu tô. alto. Quem está ouvindo bem? Vocês Eu podem me estou dar um só ok? Pode me dar um retorno? no áudio Já do que o Instagram. áudio está E do jóia, tá Facebook estão me ouvindo, porque do computador aqui eu desliguei o áudio, para não dar microfonia. Facebook. Então, do Deixa eu Facebook, confirmar aqui do ver se Facebook. alguém. Não tive. Deixa eu confirmar aqui. Estão ouvindo no Facebook? Eu acho que o áudio no Facebook. Né, ele faz um barulhão aqui, eu não sei como. Ok, vamos Bom, continuar. vamos Então, senão aqui no. daqui a pouco a gente perde É. a nossa live. Nosso tempo Então, cai. eu estava falando, né, em relação ao sistema que a organização, né, todas as empresas e formas de organização, ela é muito similar à questão da família, né, da dinâmica dentro de uma proposta de dinâmica familiar. Né? Existe as mesmas leis, é isso que eu quero dizer, as mesmas leis que tem para a família, tem também para o sistema organizacional. E Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele trouxe as 3 leis principais, que é hierarquia, equilíbrio de troca, né? E também o pertencimento. Então, quando a gente tem uma organização, uma instituição, né, Cláudia, e uma Aham. dessas leis infere uma dessas leis, a gente tem o que a gente chama de emaranhado. Então, a coisa fica ali, né, onde não ata e não desata. Então, a Ah, gente tá vê que é um sistema, é uma rede e um ponto, um lugar dessa instituição que não está adequada, ela prejudica toda, é como uma engrenagem, né? Prejudica toda o segmento, vamos dizer assim, né? E assim, quando você fala desses 3 pilares, a gente pode chamar, né, de 3 pilares, que é o pertencimento a esse equilíbrio de trocas. O que é o pertencimento numa relação, qualquer relação, independente essa questão do pertencer, do fazer parte. Como a nossa área, essa área a minha área de atuação, ela é totalmente voltada para a gestão. Então, o papel do gestor em criar um ambiente e promover o pertencimento das equipes que atuam dentro desse contexto, ele é fundamental, né? Porque o gestor ele tem o grande desafio e aí eu acho que assim, como as coisas se complementam, né? Equilibrar essas diferenças e promover, né? Para que realmente haja essa troca, né? E dentro de um contexto em que as pessoas, os diferentes, eles conseguem se equilibrar e conviver, entendendo o papel que cada um tem dentro desse contexto, né? Sim, quando a gente fala muito de pertencimento em termos organizacionais, setor, né? Vamos por partes assim. A gente pode falar do pertencimento no sentido de que todos fazem parte, todos têm o seu lugar de importância. Né? Mesmo aqueles que saem também têm um lugar de importância. Então, dentro de uma estrutura que a gente tem vários setores, vários segmentos, o gestor ele não pode deixar de lado ou olhar menos para um setor.
quando um setor, por mais assim, simples que seja esse setor, ele não dá aquela atenção, ele já está tirando, de certa forma, a harmonia do sistema que ele está fazendo a gestão. Né? Para dar um exemplo aqui, para ficar mais claro essa história, eu tive a possibilidade de fazer uma constelação numa empresa, que era uma empresa de seguros. E quando a gente colocou os vários setores ali para a gente olhar como estava, como que era a dança desses setores, o setor do sinistro, ele não estava com a força como os demais setores. Então, a gente vê que há esse desequilíbrio dentro ali da proporção, porque a gente tem a tendência, às vezes, de ter o foco para uma coisa ou onde está pegando mais fogo, né? A gente tem a tendência a olhar onde nos carece mais a atenção. Isso é normal. E às vezes a gente abre uma constelação e a gente percebe que isso que não está adequado dentro de uma estrutura tem a ver com uma coisinha ali que ele não está olhando. Sem dúvida. Né? São Então, pequenos detalhes, né? São pequenos detalhes. Então, o gestor ele tem que incluir a todos. Numa reunião, quando há um setor que não sente pertencente à empresa, né? Por exemplo, chama um representante do outro, esse aqui não é tão importante, não chama. Né? Não tem esse pertencimento. E as pessoas, todos nós gostamos de pertencer. Né? Se você vai numa festa e você está ali no cantinho, naquela festa, a festa não vai ser tão atraente e tão interessante para você, ao passo que você está ali, você chega, não conhece muitas pessoas, e a pessoa, vem cá, vem conversar com a gente, senta aqui, né, interage. Então, essa humanização que faz é o direito de estar, a partir do momento o acolher. E esse é o acolhimento, né? Isso que você está falando é exatamente o trabalho do acolhimento que gera o pertencimento. Por isso que quando a gente começou a avaliar, falou assim, nossa, tem tudo a ver essa conexão. Né? E o que acontece é que realmente, quando a pessoa não está conectada, não há o equilíbrio das trocas. Porque ela não se sente parte e ela não consegue se identificar e se perceber dentro daquele contexto. Né? Dentro daquele ambiente, dentro daquele sistema. Né? E isso realmente acaba por gerar o desequilíbrio das diversas relações ali estabelecidas. Então, as consequências são diversas. Né? Sim. As consequências são diversas. E olhar como todos na sua importância. Não é? Vamos lá, pegando a moça do cafezinho, né? Eu gosto de dar muito esse exemplo. Pegando a moça do cafezinho. A moça do cafezinho, você está lá estressada, ela vem com toda delicadeza, ela faz uma diferença ali para todos que estão ali, pensantes e atuantes, e ela traz aquela coisa gostosa. Né? Para a gente, todo mundo fala assim, eu precisava desse café nesse momento, né? A minha cabeça está pegando fogo. Então, ela traz tamanha a importância de cada elemento. Então, quando as pessoas não sentem que elas são pertencentes, elas não têm essa cumplicidade, né, Cláudia? Ela não tem essa inteireza naquilo que todos estão se propondo, no projeto que está em vigor, né? Então, isso é um fato, eu acho que não vou dizer o mais importante, porque não existe uma escala, mas se a gente pensar, é de uma nobreza ímpar, né? É ímpar, não. E isso, quando você traz o exemplo da moça do cafezinho, em todas as organizações que eu já atuei, né, como colaboradora ou como consultora, enfim, em todas elas, eu sempre destaquei a importância de cada papel. Cada pessoa dentro de uma organização, ela tem um papel. E todo o papel, todo esse que atua dentro de uma organização, ele tem uma relevância gigantesca. Porque não basta um dono de uma organização, qualquer ela que seja, ele tem um propósito, a empresa tem um propósito,
todos os esforços, todos os direcionamentos, eles são conduzidos para a realização, a concretização daquele propósito. E muitas vezes, e a gente pode colocar isso como eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que está nos ouvindo, já viveu alguma situação de entrar numa empresa com toda a condição de te dar a melhor solução para aquela sua necessidade, e em algum momento uma pessoa comete uma falha e ela coloca tudo a perder. E às vezes essa moça é a moça do café. Num atendimento de saúde, muitas vezes o médico é o melhor médico, é aquele que a gente quer ser atendido, mas a secretária, ela é uma barreira tão grande que ela impede de você alcançar, de você chegar naquele profissional. Então, é um conjunto. E aí, essa questão, quando a gente fala da questão da hierarquia, que eu acho que está muito relacionada a isso, é importante que cada um entenda qual é o seu papel e que tenha a visão e a percepção do quanto é necessário que ele precisa saber o que ele precisa fazer. Então, ele tem que entender, ele tem que ter a visão do todo. Né? É importante que a gestão, em qualquer organização que seja, aqui a gente está falando especificamente da organização de saúde, mas em qualquer organização que seja, é importante que esse gestor, que o gestor de uma organização de saúde, de uma organização como um todo, mas principalmente de uma organização de saúde, desenvolva isso na sua equipe e faça com que cada um tenha a percepção do seu papel e do quanto todas as ações, tudo que ele faz, ele vai gerar um impacto no contexto, no todo. Né? Então, é essa a questão, é o pertencer e saber, a questão da troca, né? Que aquilo que eu der, ele vai impactar no resultado. Né? Sim. Legal. E quando a gente abre uma constelação, né, Cláudia, a gente vê o que está sendo excluído que a gente não percebe e às vezes não tem consciência de que aquele setor não está sendo otimizado ou daquela função. Vamos lá pensar, né? Você coloca, não sei se seu público conhece a constelação familiar, mas a constelação familiar a gente tem representantes. Então, são pessoas que a gente coloca, né? E essas pessoas ficam como representações de determinado setor ou de determinada função. E a gente vê o movimento que tem essas pessoas. Quando a gente observa esses movimentos, é possível a gente ter um diagnóstico de como está a gestão ali. Então, a gente observa, por exemplo, que você tem lá, você põe o gestor, põe os enfermeiros, os médicos, a parte de recepção, a parte deixa eu só colocar aqui, está acabando a minha bateria. Então, a gente tem a parte de recepção, a gente tem a parte... da parte dos enfermeiros, né, os médicos, o administrativo, todos são papéis. O administrativo... E dá para você entender nesse balé, dá para você entender qual é o setor que realmente não está agregado à ideia. E tem uma das pessoas que colocou aí bonitinho, que está no propósito, né? Ligado ao alinhamento do propósito. A Andréia colocou isso, é o alinhamento do propósito. Isso. E esse alinhamento no propósito, ele vem muito de uma segunda lei que a gente pode ter, que você começou a falar, que é da hierarquia. Quem começou a ideia daquela estrutura? Quem é o cabeça, é o primeiro. Como idealizou aquilo? Né? Porque às vezes idealizou, a gente vê empresas familiar, por exemplo, idealizou, tem um segmento e o Bambambam lá falece ou sai, né? O criador daquela história sai e aí entra os filhos e acaba com tudo. Mas por que acabou? Porque não deu seguimento a este propósito. Então, com quem inicia uma empresa, por que essa empresa foi iniciada?
ela sempre tem que estar ligada à origem dela, né? É o porquê veio. Por que que essa empresa ela está ali e qual é o papel que ela quer cumprir para uma comunidade, para uma sociedade? Porque nós temos os ideais nisso, né? Tudo que você pensa, você não pensa do nada. Ele vem pautado numa história de vida, nem que seja eu vou montar uma empresa, porque na minha outra experiência eu não acho que tenha que ser dessa forma, então a gente cria uma outra forma. Mas até mesmo para criar essa outra forma, a gente tem que olhar e conversar com essa forma anterior. Por isso, só completando, né? O que você diz é que esse criador da ideia, né? Esse que começa, que starta um projeto, uma ideia, uma empresa, né, dentro de uma organização, que é aquele que é o gerir, né? É o gerir, né? Que concebe a ideia e depois ele gerencia, ele conduz. É importante que ele consiga trazer esse alinhamento, trabalhar e desenvolver o alinhamento mesmo do propósito, porque trazendo para que todo o contexto tenha compreensão do conceito, da ideia e do propósito de maneira alinhada, né? Para que todos... Porque, às vezes, um funcionário que ele não está a favor deste propósito e ele não aceita essa hierarquia, ele pode criar um grande problema. Às vezes, um setor que não está alinhado a essa ideia central do que veio, não respeita isso, cria uma animosidade, cria uma problemática e parece que a coisa não flui, né? As engrenagens não vão como elas precisam ir, né? Elas não rodam como elas precisam ir. Então, a gente vê a importância desse gestor também conversar e observar aqueles que não estão dentro, né? Não estão alinhados com aquilo. Alinhados, integrados no propósito, né? Porque é importante. E se eles se sentem excluídos? No que eles sentem excluídos e no que eles excluem? Porque às vezes ele exclui a própria ideia, a própria função daquela instituição. E aí tem que ter um diálogo. Pera lá, então vamos lá. Você está aqui, existe um ponto, existe uma ideia. Se não está alinhado, não dá, né? É complicado. E quando é municipal, estadual ainda, a gente vê mais ainda a força que é a instituição. E tem certas coisas que a gente não pode ir contra, né? Eu sou funcionária pública, sei muito bem como funciona isso. Tem coisas que você não pode, não dá para você ir contra a toda uma estrutura. Então, compete você interiorizar, né? Receber isso e ver como você pode administrar de uma maneira muito mais bonita, sutil, né? Muito mais acolhedora nesse aspecto. Uma questão que você colocou, quando você coloca aí a instituição pública, né? O meu estudo foi todo construído e baseado na Política Nacional de Humanização. E nas diretrizes da Política Nacional de Humanização, essencialmente, né? Então, todo o norte do meu estudo de humanização, a base da construção do instrumento que eu fiz na minha pesquisa de mestrado, ela foi toda permeada pela política. E aí, quando uma das diretrizes que são, assim, a Política Nacional de Humanização é uma política belíssima. E ela registra muito essa conexão da importância da valorização do trabalho do trabalhador. É uma das diretrizes, assim, incrível a gente falar disso no momento em que a gente está vivendo, principalmente, né? Falar do quanto a política coloca de maneira maravilhosa a importância da valorização do trabalho do trabalhador, dos direitos dos usuários, mas ela traz também da ambiência, quer dizer, a estrutura física. Então não adianta você falar, você conduzir e não ter uma estrutura física, um ambiente que seja adequado e que seja acolhedor para aqueles que estão ali presentes.
tanto os usuários quanto os profissionais. Mas ela tem um detalhe, que é a gestão. Então, o papel da gestão, e ele difere assim, gestão e cogestão. É um trabalho de gestão participativa. E a gestão participativa, ela trabalha muito bem essa questão do pertencimento, né? Da importância dessa coisa da hierarquia de valores, construindo essa, claramente que cada um tem um papel dentro daquele contexto. E que a gestão, ela tem o grande desafio, né? Pense numa organização de saúde pública, estou falando de saúde, né? Você não era da área da saúde, mas qualquer ela que seja, mas uma gestão de saúde pública tem um gestor que faz essa conexão entre os diversos sujeitos presentes dentro dessa estrutura, desse Olha, sistema. Já tive possibilidade de ver, né, dentro da educação, que é a minha área, uma escola super estruturada, mudou o gestor, acabou a escola. Como uma escola que não estava estruturada, entrou o gestor, mudou. Por quê? Hierarquicamente, né, quem vem primeiro precede. Então, por exemplo, na família, os pais precedem aos filhos. Tanto é que se você tem um filho com um comprometimento comportamental, qualquer coisa, a gente não olha tanto o filho, olha os pais. Porque eles precedem. E se a questão não está com eles, está com os pais deles. Se não está com os pais deles, está com a avós. A gente não vai para o futuro, a gente vai, né, voltando aí, identificando essa origem, esse ponto. Né? E quando você fala isso da humanização, né, a gente teve épocas aí em que a visão da saúde era muito mais complicada, muito mais doente. Já foi pior, já foi pior, né? De atendimento, né? Tanto é que a gente vê, eu trabalho com crianças com deficiências, então como eram historicamente tratadas essas crianças, tiradas da sociedade, agora no movimento de inclusão também, então a gente tem isso. E o papel do gestor, quando ele envolve, quando ele está na hierarquia, quando ele respeita todo o processo, né? Ele tem força. E é tão louco isso, quando ele não olha para quem ele, a quem ele está servindo, ele cai. Quando o gestor, vou repetir, porque isso é extremamente importante, Paulo. Quando o gestor não olha para quem ele está servindo, ele cai. Porque ou ele escolhe, ou ele escolhe de maneira errada a quem ele está servindo, né? Sim, porque quem é que vai usufruir daquele trabalho? E aí tem um ponto, hierarquicamente. Ele tem que ter a visão a quem ele está servindo, só que ele não trabalha em função daquele que ele está servindo. Ele trabalha em função de quem vai atender a quem aquela instituição, aliás, nem é a quem ele está sendo atendido, a quem a instituição está servindo, melhor dizendo. Primeiro a instituição. Então, só complementando aqui. Primeiro, a quem essa instituição está servindo? Então, é ao paciente. Então, a instituição serve ao paciente. E o gestor, a quem ele tem que servir? Aos funcionários. Então, todo olhar de formas de trabalho, humanização, o acolhimento para esses funcionários poderem desempenhar bem o papel para que possa atingir a quem a instituição está servindo. E ele, como ponta neste aspecto também, é muito importante isso. Tem um livro que foi desenvolvido, é o livro de Fred Lee, o título do livro é Se Disney Administrasse Seu Hospital. E ele fala exatamente o que você disse. Né? Na política da Disney,
Quem é o cliente da instituição, da Disney? É o funcionário, não é o cliente final. Então, é fundamental, qualquer organização que seja, né, olhar para compreender claramente quem é o seu cliente. Quem é o paciente não é cliente da instituição, do hospital, da clínica. O paciente é cliente do médico, do enfermeiro, daquele que está ali diretamente na linha de frente, aquele que está diretamente ligado ao cliente. Então, assim, E é aí a gente importante vê a essa organização. hierarquia, né? Exatamente. Então, entender qual é o papel desse profissional, que é quem vai realmente fazer o link entre a empresa, né, e a ponta final, que é o cliente. Então, essa pessoa que está no meio, que é o profissional de saúde, ela precisa ser ela precisa ser integrada, ela precisa se sentir parte, ela precisa compreender o papel dela, qualquer que seja esse profissional, né? Desde o mais alto escalão dentro de uma organização até os menores, né? O menor nível hierárquico que ela tem ali dentro. Então, esse E a gente papel. tem, e a gente tem neste papel duas energias muito importantes, né? A energia feminina e a energia masculina. Então, essas duas energias, elas casam nesse papel quando você está atendendo. Porque quando a gente fala dentro a quem você está servindo, para quem escuta, de repente no modelo, fica aquela coisa, mas eu vou virar o empregado do meu empregado, né? Mas o servir é ser a contribuição. Então, a gestão humanitária, no meu ponto de vista, né? A humanização vem quando você está para contribuir. E essa contribuição que eu faço com o outro, ele tem a ver com essas duas energias, porque eu vou contribuir com o outro, tanto no acolhimento, mas na tomada de decisão, na segurança, né? Para que ele sinta que aqui tem alguém firme, e aí vem aquela outra lei, o equilíbrio de troca. Porque numa relação entre as pessoas, ora eu sou devedor, né? Porque aqui eu estou dando, então eu estou devendo. Eu estou recebendo, eu estou devendo. Ora, é ao contrário, né? Ora, eu fico como devedor. Então, a gente tem que entender que quando você pede algo, vê uma situação e seu funcionário faz uma proposta ali que ele se dedica, né? Então, inverteu a balança. Mas tem momentos que eu preciso inverter essa balança. Eu também tenho que ficar num lugar de devedor, assim como ele fica também. Dá para entender essa relação, né? E eu entendo a troca e essa questão quando você coloca o masculino e o feminino, no meu ponto de vista, assim, no meu olhar, é que exatamente o feminino é o emocional, é uma prevalecência mais emocional, e o masculino é uma prevalecência mais racional, entre aspas, né? Não é isso? Essa colocação da O feminino, polaridade. como a gente quando a gente coloca o feminino, é aquele ponto onde a gente tem a entrega, né? Existe uma entrega para aquele trabalho, para aquele propósito, existe um movimento que você vai, né? Eu estava vendo uma reportagem de um médico, ele estava hiper mega cansado, eu não sei de que país que era a reportagem, eu passei só o olho, né? Agora eu não vou me lembrar, mas ele estava muito cansado, né? Muito, né? E nesse movimento que ele estava cansado, mas mesmo assim ele sabia da contribuição que ele tinha que ser. Então nisso ele vem com essa entrega e ele vem com a força da energia de estar ali,
de executar o trabalho dele bem feito, de fazer, de tomadas de decisão, né? De decisão. E a tomada de decisão, ela pode ser feminina também, né? Sim. Só que, o que acontece? Quando eu estou numa energia masculina, existe um posicionamento diferente do posicionamento da energia feminina. Dá para entender? As duas energias têm posicionamento, né? Só que elas posicionamento, né? Elas se equilibram. Por isso que dentro da constelação tem uma coisa muito importante, que é a dualidade. A dualidade é importante, né? Só existe o dia porque tem a noite, só existe o bom porque tem o ruim. E essa dualidade é o equilíbrio, né? E eu acho que assim, eu acho que essa colocação sua do dia e da noite foi perfeita para falar dessa dualidade do masculino e feminino, né? A Andrea colocou uma coisa muito importante mesmo, que assim, o definir o porquê da equipe, qual é a entrega de valor que cada um dentro da organização, de cada um dentro desse contexto da organização. E aí é claramente essa questão da definição de papéis, né? Quem sou eu nesse contexto, e aí, assim, e só colocando, assim, contribuindo um pouquinho mais, quando você fala do masculino e do feminino, não significa que o masculino seja o homem e o feminino seja a mulher, não é isso, é porque todos nós temos essa dualidade está em nós, e é necessária essa dualidade dentro de um contexto para que realmente o equilíbrio se estabeleça. Você pode falar amorosamente um não. O não eu tenho que me posicionar, mas eu me posiciono com o meu feminino. Eu posso falar amorosamente esse não. Então, dentro do que a gente tem, né, de referências de instituição, de gestão, né, eu acho que quando você tem um posicionamento, e aí a Andrea falou bem claro, uma contextualização, o valor. Qual o valor de cada papel? Porque a gente teve aí na nossa história, quando os caminhoneiros pararam. Parou tudo. Parou tudo. Parou tudo. Parece que não tem valor, né? Aí, assim, uma classe que não era percebida e, de repente, quando ela aparece... Quando a ausência, né? É o ser invisível, né? É o ser invisível. O ser invisível, a moça do cafezinho, a pessoa da limpeza, são seres invisíveis que estão aí no nosso dia a dia, mas que são extremamente importantes. Então, dentro de um contexto de uma organização, eu acho que é fundamental. Eu acho que uma grande conexão que a gente pode até trazer, assim, só para quando você coloca esses três pilares, né? Como é que o Bert Hellinger, ele nomeia como as leis do amor, não é isso? Isso, as leis do amor, né? Pertencimento, hierarquia e troca, né? Mas quando a gente fala em troca, não é aquela troca que nem você me dá e eu dou, não é uma barganha. Uma troca, eu estou tão na contribuição com você, né? A gente está aqui numa contribuição tão gostosa que você recebe isso, depois você fala, nossa, puxa, olha, se você precisar de mim em tal coisa, eu vou lá na sua live também, né? Então, dar e receber sem exigir, dar e receber, né? Porque a palavra, eu acho que tem algumas palavras que são chaves, né? Eu acho que a contribuição é uma palavra muito chave para todas as coisas. A dualidade, ela é extremamente importante, porque um gestor que só tem uma via, ele está excluindo esse outro lado. Então, quando ele olha só de uma determinada forma, ele também cria um movimento de exclusão dentro do sistema que ele está. Por isso, a dualidade, ela é importante. Esse recebimento das visões...
Eu acho que caiu o seu. Bem, pelo visto, eu acho que a nossa a conexão da Sil aí está meio prejudicada. Esse horário é o horário do tumulto dentro das redes sociais. Pois é, então para gente análise de né, dentro desse contexto, o pertencimento das trocas, né, do equilíbrio das trocas e, por fim, da questão da gestão da hierarquia, o que eu venho para a gente, né, para finalizar a nossa reflexão aqui de hoje, a importância do papel do gestor dentro de uma organização de saúde. A gente está vivendo hoje uma crise gigantesca com o coronavírus, né, da questão, dentro desse momento tão complexo para o nosso mundo, para o mundo inteiro e principalmente para a gestão de saúde. E aí a gente coloca o papel do gestor como um conector fundamental para que ele realmente consiga buscar o equilíbrio, promover o equilíbrio dentro da sua organização, ser o direcionador do papel, a importância de cada um. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve, trazendo esse conteúdo voltado para dar recursos para que o gestor desenvolva suas equipes. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer uma série de 20 lives, trazendo conteúdos que agreguem conhecimento e que deem recursos para que os gestores de saúde possam desenvolver melhor suas equipes e superar esse momento tão complexo que a gente está vivendo hoje. Né? Então, eu quero agradecer a participação de todos, a presença de todos aqui hoje, né? Com muito carinho, com muito amor, a presença de cada um de vocês. E a gente encerra amanhã, às 20 horas, nós temos um outro bate-papo. E eu espero você amanhã. Tá joia? Obrigada. Boa noite.